chamar aqui as nossas convidadas, né? Chamar a Dai e a Chay para sentar aqui com a gente. O Thiago daqui a pouco está aí para se juntar a nós. Pode começar? Tá bom. Então, vou pedir para as meninas já se apresentarem, falar um pouco sobre elas, a área de atuação. Aí, quem quer começar primeiro? Dai ou Chay? Pode seguir, né? Boa noite a todos, todas, todos. Meu nome é Dai Moreira, eu sou produtora cultural independente, né? Sou pessoa indígena em contexto de retomada identitária, nascida e criada numa favela da Zona Norte de São Paulo, mas minha família vem de um contexto de imigração nordestina, que é isso, né? A gente vai aprofundar esse papo mais dentro da conversa. Além de ser produtora cultural, também faço parte de uma horta comunitária dentro de um espaço de ocupação lá na periferia onde a gente mora, no Jaçanã, que fica dentro de um espaço de ocupação cultural, né, que é onde eu sou produtora também. Sou militante já há mais de 10 anos dentro das causas de luta das periferias, os movimentos culturais de periferia e também das causas indígenas de pessoas em contexto urbano e em contexto de imigração nordestina. Faço parte de uma rede indígena de mídia independente chamada TV Tamuia e sou sócia-educadora também, atuando dentro da área da reescrita, né, das nossas histórias, da nossa memória. Dentro da academia eu tenho essa formação enquanto historiadora, mas eu busco reverter esse conhecimento mínimo técnico para dentro das nossas necessidades enquanto pessoas de favela que se encontram em territórios que já foram, né, extremamente expropriados, extremamente explorados e que inclusive perpassa pelo problema dos apagamentos, né, históricos. Então, a partir dessa formação, eu tento relembrar dentro da favela de onde que cada pessoa veio, de onde que eles nasceram e o que eles podem fazer com isso, né, com esse conhecimento, a partir do momento que eles começam a rememorar, né, a vida, a trajetória, não só dos seus familiares, dos seus ancestrais, dos seus territórios originários, porque a gente sabe que boa parte das periferias e das áreas, né, de São Paulo são compostas também por essa imigração nordestina e nortista. E é isso. Canamengá, Paiterê, boa noite a todos. Eu sou Chay Suruí, sou mulher indígena do povo Paité Suruí, da terra indígena 7 de setembro, em Rondônia. Hoje sou coordenadora da Canindé, uma organização que trabalha com outros 15 etnias, né, povos indígenas no estado de Rondônia, sul do Amazonas e noroeste do Mato Grosso. E também hoje colunista da Folha de São Paulo. E, enfim, estamos aí na luta, né? Então, fazendo várias coisas também, voltadas também para a questão do audiovisual, né? Já produzi um filme que vocês podem ver que se chama O Território, que está na Disney Plus, né? Agora também produzindo um novo filme com o nosso coletivo Lacapoi e é isso, usando também do audiovisual como um instrumento de luta, né, para denunciar o que está acontecendo também dentro do nosso território, né, também falar um pouco da nossa cultura, porque dentro do território Paité Suruí, né, hoje a gente segue enfrentando o garimpo ilegal, né. No filme falou sobre o garimpo do petróleo, né, que eu acho que é uma coisa que a gente também vai discutir um pouco aqui, né, falar dessa exploração na foz do Amazonas, né, e todos os impactos que isso pode trazer, né, para os povos indígenas, mas também para outras populações, povos da floresta mesmo, né, mas também como que a gente segue enfrentando, né, como eu falei, o garimpo também dentro dos nossos
territórios e como cada vez mais a gente está vendo os nossos direitos sendo atacados também, né? Tanto nesse PL da devastação que a gente viu, que fragiliza, né, flexibiliza o licenciamento ambiental e impacta ainda mais a nossa vida, né? Que quer tirar o consentimento livre, prévio e informado das terras indígenas que ainda não são homologadas, né? Então, a gente está vendo que os direitos indígenas ainda seguem sendo atacados, né? Como a gente também está vendo, que foi ontem, né? As 2 terras indígenas que tiveram a sua demarcação suspensa, né? Pelo Senado Federal. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço o convite e é isso. Boa noite a todos, eu sou Craide Ecupé, meu nome em português é Tiago, eu venho da terra indígena Jaraguá, que fica na zona noroeste de São Paulo, ponto mais alto da cidade, né, o Pico do Jaraguá. Bom, eu sou conselheiro do Museu das Culturas Indígenas, que está em processo de deslocamento, né? Então o Museu das Culturas Indígenas fica no Parque da Água Branca, mas o governo Tarcísio decidiu pegar o prédio de volta, passar para a Secretaria de Esporte, e aí o museu vai passar para o pátio do colégio. Para nós, de certa forma, é bom, porque o pátio do colégio é onde essa cidade foi formada, né, pelas reduções guaraníticas, né, que o não indígena chama de reduções jesuíticas, mas que nosso povo que era sequestrado, confinado e reduzido naquele lugar. Então, a gente tem um trabalho muito importante de entender a visão de museu do não indígena e poder passar o nosso entendimento, né, de um lugar de transformação e não só que nos coloca no passado. Eu também sou estudante de arquitetura e de urbanismo pela Escola da Cidade. Eu decidi cursar essas matérias por conta da construtora Tenda, né? Ela foi o meu maior motivador, porque em 2019 decidiu derrubar 4.000 árvores nos limites do nosso território, uma área que é de Mata Atlântica, com o encontro do Cerrado, então um território que tem uma mistura, né, entre a Mata Atlântica e o Cerrado, e que tem pouca floresta, né, o pouco de floresta que tem é onde a gente protege ali. E aí a construtora chegou dizendo para nós que estava vindo só avisar, para não se assustar com o barulho da motosserra, que eles iam cortar essas árvores para construir 11 torres de prédio. E na época a gente questionava, né, por que o nosso direito ele não estava sendo colocado em prática, né? Então a gente tem a Convenção 69 da OIT, que garante a consulta livre, prévia, informada, de boa fé, de tudo aquilo que vai impactar nossos territórios, né, que vai impactar nossa vida. Nós também temos a Portaria Interministerial 060 de 2015, que garante que qualquer empreendimento, né, no caso nenhum território que vive esse contexto urbano, né, então se entende 1 quilômetro para uma obrigação do estudo de impacto ambiental sociocultural com componente indígena. E aí a gente ocupamos ali a área da Tenda, né, com muitas pessoas, né, muitos guardiões mesmo que se aliaram ao nosso território, e denunciamos aquele crime ambiental
mas eles usavam a questão do plano urbanístico, né, que a área de ZEIS, de ZEPAM, então eles usavam muito essa questão e para mim era difícil entender. Aí eu decidi estudar arquitetura e urbanismo para conversar com as pessoas que futuramente é quem vão estar discutindo esse planejamento de cidade, né? E quem sabe eles possam tomar decisões também respeitando a vida do povo indígena, que resiste a toda essa destruição desde antes, né, de se formar a cidade de São Paulo, né, quando se era pátio do colégio, quando se era as pequenas vilas, quando se era só as incursões dos bandeirantes. Então, e aí eu também tenho outras atividades, né, eu sou Uruichá no meu território, né, que eu sou uma liderança que articula o território com outras lideranças também. Eu já fui conselheiro de saúde indígena, hoje estou retornando como conselheiro de saúde para tentar fazer com que também os direitos de atendimento ele seja respeitado pelo município. E sou uma pessoa de luta, né, que estou vendo aí essa tentativa de furar petróleo na Amazônia, né, essa insistência, um governo que diz discutir transição energética, que diz respeitar os povos indígenas, mas às vezes cede muito para aqueles que estão cobiçando nossos territórios, né? Então eu sou uma pessoa que sempre estou buscando colocar meu corpo, meu espírito, né, na frente dessas dificuldades que vem surgindo contra nós. A gente também tem agora, como a minha esposa falou, essa lei, né, eu estava até procurando aqui o número da lei, porque é importante a gente falar, né, qual? Deixa eu ver aqui, eu vou achar daqui a pouquinho. Que é a PL da devastação? Esse daí é uma PDL, né, do Morro dos Cavalos. Essa suspendeu a homologação tanto do Morro dos Cavalos quanto da terra indígena Caigangue, lá no Paraná, né? São duas terras indígenas que foram homologadas. 2159. Essa é a PL que está trazendo um risco desse tipo de empreendimento que nós sofremos ali com a construtora Tenda, mas também o garimpo ilegal que acontece dentro dos territórios, né? Também, enfim, diversos outros danos ambientais e a vida mesmo, né? Porque o não indígena entende o meio ambiente, né? Que é uma visão diferente da nossa, porque dentro do nosso território não tem meio, né? Nós somos um coletivo de vidas, né? Então tem a vida nossa, Guarani, mas tem a vida dos Coati, tem a vida dos macacos, tem a vida do bicho preguiça, tem a vida do cachorro do mato, do veadinho do cerrado, enfim, a vida da nascente, a vida das árvores. Então são muitas vidas que são impactadas. E eu sempre falo, né, que ser responsável por proteger a floresta não é um dever do povo indígena, né? É um dever de todos nós, porque o futuro, né, ele só se garante com a preservação da floresta. E a árvore, quando ela filtra o ar, ela não escolhe o pulmão do Guarani, do preto ou do outro, né? O ar ele é para todo mundo. Então todos nós depende. O aquífero Guarani, que corre embaixo dos nossos pés, ele é um bem da humanidade, né? Então não é o povo Guarani, o povo indígena, que tem que ser responsável por lutar e proteger. Nós somos todos nós, né? E mais uma coisa, né? Muita gente sempre fala para mim assim, meu avô era indígena, minha avó era indígena, ou alguma coisa assim, está buscando entender, né? Mas a melhor forma de buscar entender a sua ancestralidade é buscar a sua força e estar do lado de quem está lutando e de quem está resistindo. Porque é isso que muitas vezes o seu espírito está pedindo também.
né? Seja qualquer um. Às vezes esse processo colonial também é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? Então também vou deixar isso aqui para vocês entenderem isso, né? Que mais importante que procurar qual é o povo é procurar estar com todos os povos que estão resistindo, né? Então, muito obrigado, né? Desculpa minha apresentação tão longa. Imagina. Bom, gente, as falas foram ótimas, são maravilhosos. Falar um pouco do filme, né? O Desterrar, ele traz assim, logo nas primeiras cenas a gente já sente que uma coisa que acontece aqui, né? Essa questão que nem todos os parentes trouxeram da exploração dos territórios, do garimpo, da mineração, da tentativa de extrair petróleo na foz do Amazonas. Então, de certa forma, a gente percebe que as lutas estão interligadas, né? Inclusive, a forma como os não indígenas tratam os indígenas são muito parecidas, né? Até que estava conversando com o Felipe, que teve uma parte no filme que me marcou muito, foi que quando aqueles 2 ambientalistas foram lá naquele evento gravar, o cara lá da mineradora, o rapaz branco, ele falou que os indígenas eram burros, incultos, matutos, que não sabem de leis, que não sabem de leis ambientais, em que qualquer coisa é só você dar dinheiro para eles, que eles cedem os territórios. Isso é uma coisa que acontece aqui também, sabe? Que as pessoas acham que o território é algo comprável, que você pode vender, que você pode arrendar e que está tudo bem, que eles não compreendem a relação íntima que os povos indígenas têm com o território, porque o território não é só um pedaço de chão, ele é vida, ele é onde a gente pratica a nossa cultura, é onde a gente cria as novas gerações. Então essa é uma das falas que me marcou muito no filme, mas ao longo dele a gente também percebe a necessidade da gente estar unidos, que é algo que o Tiago trouxe, não só os povos indígenas, mas os não indígenas principalmente, porque segundo a Survival, a ONU, não me lembro bem, existem cerca de 5 mil povos indígenas em todo o mundo, e esses 5 mil povos protegem cerca de 80% da biodiversidade do planeta. Então, assim, é algo que é para todos nós, né? Os efeitos da devastação do ecossistema, né? Eu nem vou usar a palavra meio ambiente, porque eu concordo muito com o que o Tiago falou, porque nós todos somos eco, né? Fazemos parte de um mesmo sistema. A gente precisa se unir, e ali no filme fica muito claro que aqueles 2 rapazes não indígenas, eles pescavam ali naquela região, e eles somaram-se à luta daquelas 2 irmãs Yupik, e eles fizeram um papel crucial ali de ir lá e gravar o que as mineradoras falavam, porque realmente isso acontece no dia a dia, que esses grandes empreendimentos não falam sobre si. Eles não falam suas intenções, o que eles pretendem, eles só falam que não vai causar nenhum dano. Mas e aí? A gente tem Brumadinho, a gente tem Mariana, a gente tem os casos que foram retratados no próprio filme de rompimento de barragem. Então, inevitavelmente, é um filme que poderia ter sido feito aqui, né? Aqui em qualquer território, no norte, onde a Chay vive, que ela vai trazer, né, para a gente um pouco a realidade de lá. Até mesmo aqui a questão da tenda que o Tiago trouxe. Eu estive no dia da reintegração de posse da polícia, no dia, né, da ação da tenda. Então, assim, não necessariamente esses ataques aos territórios precisam acontecer em áreas mais distantes dos centros urbanos. Os guaranis estão aqui do nosso lado, né? Coisa de 20 minutos daqui, né? Além deles, também tem a terra indígena Tenonde-Porã. A gente é cercado por várias terras indígenas aqui. Então,
a gente tem que pensar que a gente não pode esperar que o indígena se levante sempre dê sua cara a tapa, né? Ser, tipo, como a gente fala, bucha de canhão, né? A gente tem que somar, porque eu acho que não dá para esperar. A gente fala muito de efeitos a longo prazo, mas e o hoje, né? E o amanhã? Então, acho que essa é a principal reflexão assim que o filme traz. E uma outra reflexão também é que, assim, unidos a gente tem a força, né? Porque ali eram duas irmãs que foram mobilizando uma comunidade inteira e conseguiram, né, barrar o empreendimento ali da mineradora. Então, não pensar que eu sozinho não vou conseguir nada. A gente tem que pensar que a gente tem poder. Eles têm o poder do dinheiro, mas a gente tem o poder de mobilização. E falando, né, um outro ponto, que eu já trago uma pergunta, que eles falam muito de transição energética, né? Essa questão, porque a gente precisa minerar, porque a gente precisa fazer uma transição energética. E aí eu pergunto, vocês acreditam que existe energia limpa, energia verde, uma energia que a gente pode não gerar impactos ambientais e principalmente aos povos que vivem nessas regiões? Ou isso é mais uma utopia? Quem quiser, pode ser o Tiago, Chay. Ele já aponta para mim, como ele é. Primeiro, eu acho que discutir o ponto de explorar para a transição energética justa, que é uma balela, né? Isso é uma mentira deles. Eu, inclusive, tinha lido uma pesquisa que a maioria dessas coisas seria para pagar, inclusive, os aposentados da Petrobras, né? E você imagina, eles vão começar aqui na Foz do Amazonas, né? Vão começar a exploração do petróleo para se ter o resultado daqui a 10 anos. Sendo que a gente está fazendo uma COP30 esse ano, né, onde a base de tudo é parar o uso dos combustíveis fósseis. Então, como que tu vai fazer um negócio para daqui a 10 anos, sendo que o objetivo é exatamente o contrário, né? Então, e a gente, é isso, o dinheiro que vai se tirar disso, o mínimo vai ser para fazer transição energética justa, né? Porque é isso, o que é transição energética justa? E justa para quem, né? Porque a exemplo da própria Argentina, né, do povo Jujuy, que estava sofrendo com medidas do governo, né, que queriam abrir o território deles para exploração do lítio. Para quê? Para fazer carro elétrico na Europa, para fazer a transição energética justa deles, né? Então, é claro que existem, sim, formas de a gente conseguir energia de forma mais sustentável, né? Energia solar, enfim. Mas também discutir isso, né? Porque, por exemplo, fala-se que as hidroelétricas são energia sustentável, né? Mas não se fala, por exemplo, lá em Rondônia a gente tem uma das grandes hidroelétricas feitas, né, junto com Belo Monte, né, da mesma proporção que foi Belo Monte. Quem não sabe o que é Belo Monte, são impactos até hoje, né, para aquelas comunidades, para os rios, para as florestas de lá, né, que é Santo Antônio e Giral, né, são duas hidrelétricas que tem lá para a gente ter a energia mais cara do Brasil, né? E ainda tem falta de energia, e ainda isso, tem todo o impacto que fica para diversas comunidades indígenas, né? Ali na área onde que foi feito, né, a hidrelétrica de Giral, né, o estudo não foi feito da maneira correta, né? A nossa organização trabalha há mais de 30 anos com os povos indígenas, né? Inclusive com os povos indígenas em isolamento voluntário. E a gente
acreditava, né, a gente não sabe mais, né, que tinha um povo indígena isolado ali naquele local que foi alagado. E como eles não fizeram o estudo da maneira correta, né, a gente não sabe o que pode ter acontecido com esse povo, né? Pode ter sido mais um genocídio, porque foram áreas e áreas alagadas mesmo, né? Então, enfim, é tudo muita coisa para a gente refletir também, né? E porque é isso, é justo para quem, né? Sendo que eles querem continuar, sendo que continuam explorando, né? Porque uma coisa que eu achei interessante, que falou no filme, né? Que fala bem no comecinho também, é que à medida também que forem parando o uso dos combustíveis fósseis, a exploração da mineração vai aumentar. E isso também é um caminho que está se seguindo no Brasil, né? Esse PL da devastação não é à toa, né? É um PL da devastação que flexibiliza o licenciamento ambiental para se permitir o quê? Exatamente a exploração do petróleo, o asfaltamento da BR-319, que vai cortar grande parte de uma mata intacta ainda, né, da nossa floresta amazônica, e para continuar passando os grandes empreendimentos, né, visando a sua própria ganância, né, dos caras que estão lá. Porque você vai ver muitos dos deputados e senadores de Rondônia mesmo que estão lá, e que inclusive estavam atacando a Marina, né, são caras que são invasores de terra indígena, estão ligadas a esses grandes empreendimentos dentro do próprio Estado, né? Ou são grandes fazendeiros, enfim, e não é à toa que eles votam a favor do marco temporal, né? Que é para o benefício deles mesmo. Então, enfim, é inadmissível, né, que o Brasil ainda queira, nessa etapa, querendo ser líder de qualquer coisa, né? Porque fazer uma COP, tô vendo muita gente falar oportunidade, né? Mas mais do que oportunidade, é uma responsabilidade. Uma responsabilidade do momento que a gente está vivendo no mundo, onde os cientistas já falam do ponto de não retorno da Amazônia, né, da desertificação, onde a gente realmente está vendo os rios irem embora, né, secar, várias comunidades ficarem isoladas, né, ou então, quando não é assim, é a enchente, é o calor extremo, né? Então é uma grande responsabilidade de qualquer país que vá, né, que está vivendo esse momento e que quer se colocar como líder, mas que na verdade vem fazendo dentro do seu Congresso Nacional o contrário, né? Vai atacando cada vez mais os nossos direitos e permitindo ainda a continuação da violência, né? Porque isso que aconteceu com a terra indígena Morro dos Cavalos é uma grande violência, não só aos povos indígenas, mas à própria Constituição, né? Então, eu vi que no dia 1, né, aproveitar vocês aqui, vai ter manifestações, vai ter vários protestos, né, contra esse PL da devastação. Então, muitas vezes a gente até não consegue estar lá presente no protesto, né? Mas que a gente faça isso, seja na internet, seja de onde a gente for, né? Mas que a gente não fique calado, né? Porque a gente é isso, quem cala consente também, né? A gente não pode permitir que essas violências permaneçam e que, como o Thiago falou, essa não é uma luta só nossa, né? Mas hoje essa é uma luta pela vida e uma luta pelo futuro, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi. Eu quero aproveitar alguns ganchos, tanto da fala da Chay quanto das provocações que Nindeua foi trazendo em relação ao filme. Primeiro que teve uma frase de um dos negociadores, né, porque teve essa parte da negociação também, que ele fala exatamente esse ponto que Chay traz, né, de usar essa falácia da transição energética, né, sustentável, supostamente verde, e atrelando isso à necessidade de que para chegar a isso precisa passar pelo estágio de exploração dos minérios. A gente precisa estabelecer o lugar de exploração do território Pindorama desde 1500. A gente precisa entender que há 524 anos esse território inteiro vem sendo explorado
e nenhuma dessas explorações anteriores às que estão acontecendo agora foram reparadas. Vários e vários territórios, como o do meu povo, né, que é no Ceará, que é o território de Ubajara, que fica na Serra da Ibiapaba, meu povo é Tabajara, desse território originário, vem sendo explorado há mais de 500 anos, como todos os outros territórios, inclusive os que ainda têm territórios formados, porque o território do meu povo foi tão estuprado que hoje não sobrou território demarcado ou território de retomada dentro do município de Ubajara. A gente tem hoje vários territórios, várias vilas que estão retomando terra, estão retomando identidade e cultura no entorno de Ubajara, mas em Ubajara especificamente não, porque desde 1607 tem a entrada da colonização dentro do nosso território. E nenhuma dessas explorações foram reparadas. Minas Gerais se tornaram Minas Gerais pela sua exploração e não foi reparado os danos de Minas Gerais, que levou toneladas e toneladas de ouro para construir a Portugal de hoje. E até hoje esses mesmos territórios dos colonizadores seguem tirando as matérias-primas de dentro desse território, como, não sei se foi Tchai ou se foi Ju que falou, para permanecerem fazendo as suas transições justas, as suas construções de sociedades utópicas dentro lá dos países deles. E usando a gente ainda como espaço de matéria de exploração, né? Então, a gente precisa entender, principalmente nesse sentido de precisar dos apoios, a gente, enquanto pessoa indígena, não está precisando ser apoiado. A gente se apoia dentro dos nossos territórios, com a nossa encantaria, com a nossa ancestralidade, com o nosso rezo. Dentro do território, a gente está apoiado, a gente está firmado. A gente está há 524 anos batendo de frente com essas explorações. E fora do território, vocês estão firmados? Porque, como o Tiago disse, a lama vai cair para dentro da casa, da rua, da vila, do bairro, da cidade, de todo mundo. Quando em Brumadinho estoura a barragem da Vale, não fica restrito apenas aos municípios em torno da barragem, porque os rejeitos todos foram para dentro do rio. E esse rio percorre vários e vários territórios. Não só os visíveis, os invisíveis também, porque embaixo da terra tem território. Então a gente precisa entender que já passou do termo urgência. Urgência e emergência não é mais o conceito que aplaca a nossa necessidade de parar a exploração. Não é sobre pensar formas de explorar com menos impacto, porque no final da frase ele fala isso, né? Que vai precisar passar pela exploração dos minérios para chegar nessa transição ecológica de energia limpa, e que isso não é a conversa, essa não é a discussão. A discussão é pensar como fazer isso sem impactos permanentes. Não é válido o impacto temporário também. Santa Quitéria, que é um dos territórios do Ceará, que hoje está sendo visado como um espaço para exploração de urânio e de fosfatos que vão produzir agrotóxicos para seguir realizando o envenenamento da mãe terra, das águas, das pessoas, é isso. Está lá como um dos territórios visados para essa exploração, que inclusive só está nesse momento empreendimento parado porque o PL da devastação ainda não foi aprovado, porque o licenciamento ambiental da obra está parado em análise, porque já foram constatados mais de 27 pontos lá de emergência que não pode liberar o empreendimento pelo impacto na região. Só que o PL da devastação já foi aprovado em Senado. Boa parte do nosso parlamento, a maioria do nosso parlamento é pró-exploração. A gente está tendo uma ministra do meio ambiente que está sendo acusada de ser um empecilho para o progresso do território. Mas que progresso é esse? Isso não é um progresso. Quando a gente fala sobre tecnologias e quando a gente fala sobre alternativas de fazer um mundo novo, não é dentro dessas estruturas. Porque ele fala que é isso, que esse não é o papo a ser discutido.
para eles, para o não indígena que já vive sob esse sistema achando que o único mundo possível é esse daqui. O que para eu viver lá na minha favela, eu tenho que todo dia passar do lado do rio Piqueri, que é um rio que podia estar dando vida para vários e vários bairros, que desce de uma serra encantada, que é a Serra da Cantareira, que hoje, inclusive, está sendo extremamente estuprada, extremamente explorada pelos empreendimentos imobiliários de São Paulo, e não só os de moradia de ricos e condomínios, mas os de vias, como as instalações do Rodoanel, que está acabando com a Serra da Cantareira, como as privatizações das áreas verdes, que vários parques de reserva que a gente tinha acesso, hoje a gente não pode mais acessar porque custa R$90 para entrar. E aí as mesmas pessoas que têm o dinheiro para poder usar do espaço natural, aproveitar a natureza, são as pessoas que estão destruindo o resto da Serra da Cantareira para montar os condomínios deles, para eles poderem viver isolados lá na natureza. E aí os esgotos deles descem tudo da serra lá para debaixo do nosso córrego. Que quando vem a enchente, o córrego está todo vaziado, está todo canalizado, entra tudo para dentro das nossas casas. Então a gente precisa entender agora que não é hora de pensar em como fazer isso da maneira menos pior. Não tem maneira menos pior. Tudo já chegou, já passou do limite do pior. Ainda a água não está batendo aqui direito. Não está batendo ainda aqui na Paulista. Não está batendo ainda lá nos Jardins, no Higienópolis. Mas dentro dos nossos territórios de favela, dentro dos territórios demarcados, mesmo com todo o esforço de quem mora para fazer a preservação daquele território, não existe meio ambiente. Não só dentro da fala aqui dos parentes, isso foi muito repetido, mas a Shirley Pancará, que foi a única deputada estadual já eleita dentro desse estado aqui de São Paulo, enquanto uma pessoa indígena, ela fala sobre o inteiro ambiente. Não existe meio ambiente, é o inteiro ambiente. Ele todo está interconectado. Então não adianta o povo Guarani-Embuá, dentro do seu território, fazer todo um trabalho de preservação, de luta para manter a reserva em pé, se o entorno todo está devastado. Se o entorno todo está supostamente pela Sabesp sendo canalizado o esgoto, mas na verdade o esgoto não está sendo canalizado. Está jogado lá na foz do rio, está sendo jogado lá na nascente. E isso tudo somado, grandes empreendimentos que vêm aí devastar territórios que já estão devastados há mais de 500 anos, porque novamente as contas nunca foram pagas, os povos nunca foram reparados, e não é sobre reparação financeira. Famílias de Brumadinho, o Rio Sagrado, o Rio Vale, não vai fazer nada com o dinheiro da Vale de ressarcimento. Isso quando eles dão, porque até hoje não foram todas as famílias ressarcidas pela Vale e por várias outras empresas que destruíram territórios, pela Braskem, por exemplo, que acabou com Maceió, que afundou todo um lugar num buraco de sal. Então, a gente precisa entender que as armadilhas e os avanços contra nós, contra a nossa vida, é contra a gente ter um amanhã. A minha filha de 4 anos ter ou não um amanhã. É sobre eu ter ou não netos e netas. E netes. Não sei se terei essa honra de, assim como meu avô, que hoje tem 96 anos, já ter 4, 5 gerações que ele está podendo assistir. Eu não sei se eu vou ver 2 das minhas gerações sendo assistidas. Porque já passou do limite da urgência. E se cada pessoa dentro do seu bairro, dentro da sua universidade, da sua escola, da sua favela, não atentar os seus para isso, principalmente a gente que está na quebrada, gente. A gente precisa entender que as favelas hoje são os territórios finais da devastação. No final, tudo que é devastado vai se tornar um território de favela.
Porque a favela nada mais é do que o conglomerado de resultados desse colonocapitalismo. É que a gente vive lá dentro e a gente tem que se virar, como diz o mestre Soró, saudoso mestre Soró. É a partir da civirologia que a gente se mantém vivo e de em pé. Porque se não for a partir disso, é isso. Desiste, joga a toalha. Você não consegue sobreviver dentro desse território. Se não for na civirologia dentro da aldeia, você não consegue sobreviver dentro do território. Porque é isso. A gente aqui em São Paulo ainda vive um contexto de conseguir sair ornamentado minimamente, pintado minimamente. Dentro de territórios, por exemplo, dos povos Guarani Kaiowá, lá em Dourados, lá no Mato Grosso, esquece. Se você sai do suposto lugar da onde você deveria estar isolado, escondido, você simplesmente toma um tiro na sua cabeça. A gente está falando disso. E a gente não está falando disso acontecendo há 500 anos atrás, a gente está falando disso acontecendo nessa semana. A gente está cansado aqui de receber todo dia denúncia de território sendo grilado, sendo invadido. Atire com licença do Estado. A Vale matou o cacique Camacan Mongoió. E supostamente forjou um suicídio. Isso porque ele estava fazendo retomada de território em Brumadinho, enfrentando o metal pesado da lama, junto com sua família. Está lá a investigação parada. Nega foi assassinada com as câmeras filmando o assassinato dela. Nega Pataxó, Tupinambá, Já há mais de um ano esses dois casos. E as investigações estão paradas. Então, assim, eles não param. Os ataques não vão parar. Eles só vão se agravar e, para piorar, tudo está na mão deles. O dinheiro está na mão deles, a máquina pública está na mão deles, os territórios estão na mão deles, os imaginários estão na mão deles. Porque, de novo, a gente está preso nessa ilusão de que essa é a única forma de mundo possível. E não é. Não é. A gente precisa mesmo de mais tecnologia? Estou falando sério. É uma discussão muito séria. Essa é uma discussão que eu tenho com alguns militantes doidos aí, que vai chegar um momento que não vai dar mais para usar isso daqui, cara. Isso daqui está destruindo a nossa vida. E não só no sentido prático de tudo isso aqui ser fruto de mineração, mas sobre o que está fazendo com a nossa mente, o que está fazendo com o nosso espírito. O que a gente quer desse mundo? É vida? Porque a gente não está plantando vida. Então, assim, realmente não adianta você colocar em cima de 6% da população mundial, que é mais ou menos o número medido para a população indígena mundial, a responsabilidade de cuidar desse planeta inteiro. Ainda mais com os colonos de sempre seguindo à frente com seus planos de dominação. Porque, no fim das contas, tudo se resume a isso. Então, assim, todas as estruturas mundiais estão se organizando para ampliar cada vez mais a exploração dos metais, dos minérios, alegando a suposta transição limpa, energética. Nesse momento, o Trump está lá verificando uma forma de tirar de dentro de várias estruturas governamentais mais de 50 bilhões para dar na mão daquele desgraçado, daquele Elon Musk, para ele criar aquele projeto de reforma lá do Capitólio, para criar o tal Globo de Ouro lá, daquelas loucuras da cabeça deles. Então, assim, ou a gente se une mesmo, e é sem demagogia, sem hashtag de internet. É sobre desconforto. É sobre você se desconfortar em ver que o mundo está desse jeito e você se mexer para fazer alguma coisa. Ou a gente faz isso agora, tipo amanhã, sair buscando coisa para fazer mesmo. Ou não vai ter quem fique em pé para testemunhar o resto dessa história. E aí eu fecho a minha fala falando sobre uma percepção da cosmologia do povo Yanomami, que dentro do livro A Queda do Céu, o Davi Copenau traz, sobre
a importância que o povo Yanomami dá para os seres que estão embaixo da terra. E nesse caso ele está falando dessas forças minerais. Dentro da cosmovisão do povo Yanomami, eles falam que esses metais estão embaixo da terra, protegendo, segurando, defendendo muito das doenças que foram espalhadas pelo mundo na primeira queda do céu. Muito se fala do livro A Queda do Céu, mas poucas pessoas têm a paciência de sentar para ler, para ouvir e entender o que é a cosmopercepção, o que é a visão de mundo do povo Yanomami. E ele fala isso, que na primeira queda do céu, porque o céu já caiu, várias doenças se espalharam. E elas foram presas dentro da terra, pelos encantados, pelos ancestrais, através dos minérios. Para que assim, os povos que estavam renascendo, para poderem ter uma chance de novamente viver nesse mundo, não convivessem com essas doenças. E já há mais de 500 anos estão revirando todas essas doenças de novo, e elas estão todas espalhadas aqui. E não são só as doenças físicas. São as doenças espirituais, são as doenças sentimentais, emocionais, é a indiferença, é o individualismo, é a falta de preocupação com o outro. Não só com o outro humano, com todos os outros. Com a árvore, com o ar, com o céu, com as águas. Então eu encerro com essa reflexão que vocês levem para casa também, que o mundo ele é infinito. Hoje a gente fala de mais de 5.000 povos indígenas no mundo. Tinham muito mais. O mundo era muito mais infinito ainda antes da colonização. E ele ainda é, porque a gente ainda está de pé. Tem muito povo indígena ainda mantendo as várias visões de mundo possíveis de em pé. Mas quem é que tem a coragem de ouvir, de ver e de realmente acreditar que essas formas de mundo são realmente possíveis? E é isso. Agradeço ao Erecatu. Agradeço as falas das parentes. Agora a gente vai abrir para as perguntas do público. Quem tiver pergunta, levanta a mão. O Tiago quer falar também, pode falar, parente. Na verdade, eu vou aproveitar, porque muita gente sempre se pergunta como pode ajudar e como pode apoiar, e eu acho que a parente fez uma convocação importante. E a gente estava falando, né, dessa questão do PDL que revogou a homologação de 2 terras indígenas, e eu não salvei o nome das terras. É Morro dos Cavalos e a outra é a dos Caigangues. Imbu? Não. Todo Imbu, né? Que são 2 terras indígenas. Que aí o parente ali ajudou a lembrar, né, que é o PDL 2159 de 2021. Então, o que vai acontecer agora com esses territórios que foi revogado a homologação? Uma é o próprio governo, né, a União tentar, através da DPU, conseguir ingressar com ações para defender a homologação e a própria comunidade, mas isso vai ser muito difícil. Então, por outro lado, né, um exemplo, o estado de Santa Catarina, Paraná, os envolvidos nesse acordo aonde levou a revogação da homologação, eles vão movimentar reintegrações de posse. E essas reintegrações de posse significa violência policial, a violência policial contra a família, a violência policial contra a criança, a violência policial contra mulheres, né? Vai ser a violência policial sendo usada para desapropriar as 2 terras indígenas que então tiveram o seu direito constitucional garantido, né, no processo de homologação, porque isso não é um favor de ninguém, né? Isso é um dever constitucional que, para se colocar em prática, a gente tem que se expor, né? Como isso também aconteceu no meu território, né? Não no caso de homologação, mas nós conquistamos nossa demarcação em 2015. Já tínhamos a ameaça do governo do estado de entrar com um mandado de segurança, né? Que fizeram, não surgiu efeito. Depois fizeram
uma estratégia de criar uma portaria de desdemarcação, né, que foi em 2017 com o Torquato Jardim, que suspendeu a nossa demarcação e colocou em incursões as integrações de posse, né, que depois foram suspensas por uma liminar. E aí hoje, né, a gente está fazendo a demarcação do nosso território depois de 8 anos de um processo de conciliação, né, uma resistência muito grande do território, quem acompanha sabe. E aí, além dessas 2 terras indígenas que vão sofrer reintegrações de posse, eu estava anotando aqui, né, Ocupação Jorge Hernandes e Terra Prometida e a comunidade Jardim Pantanal, que é da Zona Leste. São comunidades da periferia que estão sofrendo aí com ameaças de reintegrações de posse. E também a favela do Areão, no Jaguaré, Zona Oeste. E assim, a parente falou uma coisa importante, né, que favela é território. Eu ouvi isso da Tchai outros dias, né, a gente conversando, ela falou isso, eu falei, favela é território, né, e território tem memória. Às vezes as pessoas querem colocar a favela em uma posição de algo sem valor, né? Porque é marginalizado, criminalizado, é um território que não tem acesso à água, não tem acesso à política pública, à energia elétrica, então é um lugar ruim. Mas favela é o nome de uma planta, né? Favela é a memória da resistência daqueles que sobreviveram, que foram para os quilombos e que ainda resistem, né? E hoje esses territórios também estão sob ameaça. Então a gente está falando aqui do território indígena, nós estamos aqui falando de territórios quilombolas, sobre ameaça, sobre territórios caiçaras, mas também sobre as favelas, né? E aí no dia 11 vai se haver mobilizações, estamos tentando construir mobilizações que se somem para denunciar, né? Para denunciar essa necropolítica que tenta criar projetos de lei que fragiliza a legislação em questão ambiental, para denunciar essas PDLs, né? E para resistir. E é importante que todo mundo faça isso, porque a favela do Moinho, né, que era a última favela do centro de São Paulo, né? Aí veio o Tarcísio e quer trazer o Palácio dos Assassinos para cá, para o centro. E aí o que faz? Traz uma violência gigantesca para as comunidades. E aí tem muita gente que colocou ali que a comunidade venceu, porque aceitou um acordo. Aí a comunidade realmente, ela aceitou um acordo, foi imposto um acordo. Foi imposto um acordo depois de um ataque, depois de violência, depois de polícia parar crianças indo para a escola e revistar a bolsa de crianças. Depois dessa violência, se colocaram uma negociação para as famílias. E as famílias perderam o seu território. O território vai ser cedido para o Tarcísio construir o Palácio dos Assassinos no centro. Quem venceu com isso? Então é necessário a gente refletir. Se uma comunidade lutar sozinha, é difícil vencer. É difícil não aceitar um acordo. Agora, se nós estivermos juntos, aí é diferente. Não dá para ninguém aqui cobrar que uma comunidade não aceite ceder sua casa, ceder sua moradia, quando os seus filhos estão sofrendo todo esse tipo de violência. Se isso já é pesado para um adulto. Então, assim, quem quiser saber como ajudar, como apoiar, né, as redes sociais elas servem para isso pelo menos. Então não dá para dizer que não sabe, porque dá para pesquisar. Né, o MST ainda é um movimento de luta por moradia popular. A comunidade indígena ainda está lutando pela defesa da nossa natureza, de um território que é um bem da humanidade, porque nós não temos posse sobre a terra. Quando a nossa terra é demarcada, eu não ganho um certificado com a terra no meu nome, não. Porque eu sou a terra, né? Então é assim que a gente se enxerga. Então é importante assistir um filme, é importante ouvir a gente, é importante a gente estar aqui, mas é importante a gente se mobilizar também. É importante a gente falar com nossos amigos. É importante a gente falar que existe uma violência tremenda em curso contra o nosso futuro.
Eu não falo do nosso futuro no sentido de dia, mas eu falo no nosso futuro no sentido de pessoas. Porque como é que a gente vai querer que as crianças de hoje consigam tomar boas decisões no futuro, sendo que quem está tomando decisão hoje está tomando as piores decisões por elas? Né? Então, dia 11 vai ter essas mobilizações e é muito importante ficarem de olho e se somarem a elas, né? Porque essas comunidades que estão sofrendo desapropriação, elas precisam de todos nós. Então, eu só queria fazer essa intervenção mesmo aqui. Boa noite. Bom, meu nome é André Delia, trabalho com cinema, ativismo também. Primeiro eu queria parabenizar pela demarcação do território Guarani aqui em São Paulo. Parabéns pela luta. São Paulo é Guarani. E parabenizar vocês quatro por essa luta, por essa fala maravilhosa. Assim, a gente se confundiu com o número do PL, até porque mudou 3 vezes. Eu estava vendo aqui, né? Começou o PL do marco temporal era o 490, depois que virou lei virou 14.701. Acho que até é uma estratégia também para a gente não saber nem do que a gente está falando mais, né? Qual que é o número certo do PL. Mas a minha pergunta é muito pegando na esteira de tudo que foi dito aqui, conectando com o filme também, né? Que tem o marco temporal, acabou que virou lei, e agora essa ameaça desse PDL que eu nem estava sabendo, aliás, obrigado por me contar, porque se isso virar moda, né? Se de repente qualquer PDL pode pegar e falar, não, isso aqui não é mais terra indígena, e sem o licenciamento ambiental, então o que não tem proteção nenhuma. Basicamente pode acontecer que nem acontece no Canadá, que no Canadá existem vários povos que, por falta de opção, acabaram tendo que trabalhar dentro dos próprios empreendimentos que afetam o seu próprio território, né? No Canadá eu visitei uma comunidade que trabalha com petróleo. Então os próprios indígenas abriram empresas com o selo, né, indígena owned, e aí eles têm uma máquina, trabalham com a mineração, trabalham com o petróleo. Eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem enxergar isso também acontecendo no Brasil, de certa forma. Eu sei que a gente teve o caso dos Pareci na época do Bolsonaro, né, que eles abriram essa vertente de comprar máquinas, né, fazer soja industrial no território deles. Mas o Brasil ainda, o povo indígena do Brasil ainda, né, preserva, cuida do território. E a gente viu no filme que pode ser assim, mas pode também não ser, né? Então essa que é a minha pergunta. Vocês acreditam que é possível manter, mesmo com todas essas ameaças que estão acontecendo, é possível manter essa vontade, essa vocação de preservar, de cuidar do território? Eu até já ouvi uma liderança Mebengocré falando que Caiapó, né, que dia que Raoni morresse, a terra indígena Baú ia virar uma grande mineração, ia virar um grande garimpo a céu aberto. Eu fiquei bem assustado com isso e entendo que tem uma questão cultural, uma questão espiritual até às vezes, que mantém, né, essa característica do povo indígena. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Começar? Eu não sei se é possível, ainda mais depois da explanação do Tiago, né? Porque é isso, muitas vezes as pessoas caem não na necessidade, mas na obrigação desses movimentos, né? Então, durante a ditadura, a gente teve diversos empreendimentos devastadores. A própria Transamazônica está aí até hoje provando isso, que foi construído obrigatoriamente com mão de obra escrava indígena. E quase todos os outros empreendimentos ditatoriais foram feitos dessa mesma forma, principalmente os que avançaram na região da Amazônia, perto da Amazônia. Então, assim, eu não sei. Realmente, assim, é uma pergunta que é de uma resposta muito difícil, porque é isso, aí os caras vêm, botam uma arma na cara da tua filha de 4 anos, você vai fazer o quê? Você não vai pegar lá qualquer coisa que for para perfurar lá? Então é muito difícil, assim, a gente tentar encontrar uma resposta de em qual caminho caminha essa resistência, né? É muito difícil, acho que é muito difícil. Mas eu acho que é isso, a força espiritual, a força de manter isso tudo aqui em nós é muito grande também, né? Mas eu acho que são muitas questões, assim, é muito complexo,
né? Vide esse caso da ditadura, assim, que é isso, há 50 anos atrás. E, tipo, é isso, a todo momento eles usam a gente, botam a gente para fazer o trabalho sujo mesmo. Eles não vão sujar a mão deles lá. Bandeirantismo, não eram os bandeirantes que saíam catando a gente e os povos pretos por aí. Eles botavam nós para catar nós mesmos. Pegavam os pretos para eles buscarem entre eles, se sequestrarem entre eles. E tudo isso à base de muita ameaça, tudo isso à base de muitas violências, né? Então, é muito complexo, assim, ainda mais com todos esses alargamentos, né, de facilidades para exploração e não para defesa. Então, minha opinião é... A colonização, ela é uma colonização da mente também, né? Isso acontece. Lá em Rondônia, tudo ao seu redor é sobre o agronegócio. A rádio é o agronegócio, é o sertanejo. A TV é aquelas, né? É o agropop, né? Então, também existe, e como foi dito aqui, as pessoas têm que viver, né? Somos seres humanos como qualquer outro. E hoje em dia, né, com a chegada do não indígena, a gente também precisa de dinheiro, né, para ter muitas coisas, porque faz parte também de o sal, o óleo, o açúcar, a escova de dente, sabonete. Essas coisas a gente não produz dentro do território, né? Hoje tem que ser compradas muitas dessas coisas, até para, enfim. E também todo mundo tem o direito de também ter coisas, né? Querer ter coisas. E então, por exemplo, dentro do território Paité-Suruí, que tem esse problema de garimpo, tem suruís que estão envolvidos sim com garimpo, né? E é muito difícil, né? Porque muitas vezes eu sinto, não é que eles não saibam, porque é como o Thiago falou aqui, a nossa essência é de ser natureza. O povo Paité-Suruí vive ali naquela região há pelo menos 6.000 anos, a mesma data, por exemplo, da construção das pirâmides do Egito. E vive até hoje lá, e depende até hoje dessa floresta. Então, aquela floresta é parte de quem nós somos, né? É sagrada para nós, né? Mas ainda assim tem Paité-Suruí que está envolvido nisso. Como eles chegaram a isso, eu também não sei, né? Mas também não vou ficar condenando eles, né? Mas tentando tirar eles dessa situação. Foi isso que o meu pai estava tentando fazer, que é Labiuai, que é a liderança dentro do território. Propor um projeto para eles, para reflorestar aquela área de garimpo que tinha ali. E eles aceitaram no primeiro momento, mas para reflorestar é muito caro. E a gente não tem esses recursos, né? Tão fácil assim. Então a gente estava com medo deles desistir, né? E aí seria muito mais difícil de aceitar de novo. E além disso, hoje, dentro da Amazônia, existe uma outra grande coisa, né? Que está junto com a mineração, junto com as outras ilegalidades, que é as facções criminosas, né? Dentro desse próprio garimpo estão ligadas as facções criminosas do Brasil hoje, que é muito mais difícil de lidar. Uma coisa é você lidar com o madeireiro, com o garimpeiro, mas com o tráfico é outro rolê, né? E aí, tanto que depois disso, das denúncias que a gente fez, meu pai e o Labiuai Anderson começaram a receber ameaças de morte, mais uma vez, né? Por estar denunciando o garimpo. Então, e enfim, também existe esses outros parentes em outros territórios que estão também, eles cooptam, né? Essa é a palavra que eles fazem. Eles cooptam
as pessoas de dentro do território também, né? E é isso, é tentar também dar condições para que os parentes saiam disso, né? Porque eles sabem que isso não é bom para nós. Porque, querendo ou não, é daquele rio que a gente vai comer o nosso peixe, né? Que a nossa família vai viver dali, vive daquela terra, né? Então, mas também outras formas de alternativa para os próprios garimpeiros, né? Porque não adianta só tirar de lá e não dar outra alternativa para eles. Eles vão voltar a garimpar. É o que a gente viu, inclusive, também no Yanomami. Quando estavam tirando lá do Yanomami, né? Estava tendo a desintrusão. A Polícia Federal estava fazendo a investigação que os garimpeiros estavam indo lá para o território do Suruí, né? Então, tem que pensar também nessas outras coisas, né? Porque você imagina, apesar de ter a desintrusão no Yanomami, até hoje eles estão vivendo esse impacto de toda a violência para eles, né? Que fica até hoje, das doenças, do impacto ambiental, social. Mas, enfim, acho que o maior problema não é os nossos parentes que estão ligados a essas ilegalidades, né? Tanto que agora, para você ver, teve operação da Polícia Federal lá no Suruí. Os parentes foi tudo preso. Porque nós é indígena, mas a gente também está sob essas leis. Então, se faz ilegalidade, vai preso também. E é assim que tem que ser, né? Se não foram presos, mas os brancos, não. Os brancos que são os donos mesmo dos negócios não foram presos. Só os parentes que foram presos. Então, vai resolver ali? E é isso, né? É muito maior quem são essas grandes empresas, né? Que elas que na verdade comandam, né? Que comandam esses políticos também. Mas é isso, acho que o problema não é os povos indígenas, porque a gente ainda, em nossa maioria, e se você for ver em toda a comunidade, a nossa luta é a luta pela Mãe Terra, né? Agora vamos pensar o contrário, né? Vamos fazer esse mesmo julgamento aí para os não indígenas, então. Qual que vai ser a porcentagem, qual vai ser o, né? Bora ver aí como que tá, né, a consciência do não indígena em relação à própria natureza, se entender como ser natureza, na defesa desses, né? Porque é isso, a gente pode ter até gente fazendo ilegalidade lá, mas a gente não permite. A maioria da comunidade não permite isso, porque, como eu falei, é parte de quem nós somos, né? A gente sempre defendeu a floresta, né? Sempre defendeu esse território. Não é agora que isso vai mudar, né? Mas sempre tem parentes também do outro lado, que eu estava falando isso, aí eu lembrei de quem? O Ayampi veio na minha mente. Puta merda. Pra você ver como muitas tem os que também estão, né? Tá ali contra os próprios direitos. Se diz indígena, mas tá ali contra os próprios direitos, né? Aí não dá. Por isso que a gente também tem que ter consciência de entender isso, né? Que tem que eleger indígena, mas indígena com consciência ali pro negócio. E cada vez mais pessoas indígenas, né? Bom, meu povo tem uma visão que ela é contada a cada ano, em uma cerimônia específica. E um dos contos é que vai chegar um dia que a terra ela vai adoecer todos que adoecem a terra. E existe uma forma da gente continuar vivendo. Então, o Guarani, o Guarani Bra, né, que tem essa visão, e que essa visão é passada de forma oral pelo nosso Tiramões, mantém a crença de que nós vamos continuar existindo, mesmo depois daqueles que veio para nos massacrar.
Então, uma resposta minha pessoal é que não. Que a gente não vai se colocar na mesma posição. Talvez um indivíduo, se o seu espírito partir, o seu espírito Guarani partir, o seu corpo pode ficar com Zanguê e pode virar Diruá, pode agir como Diruá. Mas o povo Guarani, sua coletividade, seu modo de ser, tem crença própria, né? E a nossa crença não nos permite fazer muitas coisas, que é muito sagrado para nós, né? Então, um exemplo é caça fora de tempo, comercialização de certos tipos de medicina, de planta, de alimento, coisas desse tipo que o Guarani sabe, ele jamais vai desrespeitar, porque isso vai ferir o seu espírito, né? Então, se todo ano isso é repassado no Nhamungaraí, então eu tenho certeza, e isso vem desde sempre, né? Desde quando o Guarani tem contato com o não indígena. Pode acontecer no contexto que a parente falou, de uma imposição, mas aí não é uma coisa nossa, né? Não é uma coisa de você querer furar um petróleo, não é uma coisa de querer construir um prédio, de querer aterrar uma nascente. Se coloca uma situação onde você não tem o que fazer, é uma outra situação. Agora, uma realidade onde que por decisão própria fazer, o Guarani não vai fazer de forma alguma. Isso eu tenho certeza. Ai, gente, eu só queria falar também da minha amiga Missaia, que ela é indígena dos Estados Unidos, já que a gente estava vendo o filme do Alasca. Ela é Quetchuan. Depois ela vai vir aqui falar, né, Missaia? Pode vir. Vem cá. Olá, eu sou a Missaia, de um povo indígena dos Estados Unidos, Califórnia e Arizona, e vivem com outro povo indígena de South Dakota e North Dakota, se chama Lakota. E aqui com minha amiga e amigo e muito feliz. E não fala português muito bem. E I wish I had more words so I could really talk and say what I want to say. But for now, hello. Thank you. Ela falou que queria ter mais palavras para compartilhar, mas por enquanto é só isso. Então. Boa noite, primeiramente. Muito obrigada por tudo que está acontecendo aqui hoje. Eu me chamo Júlia Amarie, eu tenho 21 anos e acho que a minha pergunta ela é um pouco mais pessoal. Eu queria perguntar diretamente para o Thiago, porque ele faz arquitetura, né? E eu faço também na USP. E é isso, a minha avó, ela é marisqueira, meu avô ele era pescador. E eu sou a primeira da minha família a conseguir me formar no ensino médio, entrar numa faculdade pública. E eu já entrei muito com esse pensamento de talvez encontrar nesse curso de arquitetura alguma coisa que pudesse reverter tudo que está sendo... toda essa direção futurista que esse mundo modernista está tomando, assim. E eu não sei por que na minha vida acabou caindo eu ir para a universidade fazer isso. E eu sinto que é uma descoberta diária, assim, saber o que eu estou fazendo dentro desse lugar que parece que é o que forja tudo isso que está dando errado no mundo. Mas é isso, me sinto meio infiltrada na clã, às vezes. Sinceramente, todo dia. E, todo dia saio de casa, pedindo muita força, assim, para habitar esse lugar. E eu queria saber, porque você faz esse curso também,
qual é o seu pensamento, de onde vem a sua força, eu não tenho dúvida. A minha também não. Mas é isso, talvez uma palavra de, coincidentemente, um curso muito próximo, né, de como, através disso, a gente pode enxergar e pensar e forjar cada vez mais perspectivas de como a gente pode reverter essa parada de dentro para fora, inclusive, né? Que é isso, a gente está no território, teoricamente, deles, né? E como que a gente leva ou faz, a partir do nosso próprio corpo lá dentro, o nosso próprio território e muda a partir dele, assim. É isso, acho que eu só queria ouvir alguma coisa, tipo, nesse sentido, porque às vezes eu me sinto muito solitária nesse movimento, estando dentro da faculdade, sabe? E é isso. Obrigada. Só um minutinho aqui, gente, é que a gente já está encaminhando para o encerramento, só para as falas serem um pouco breves, né? Se alguém já tiver mais alguma pergunta, aí eles já respondem de uma vez. Eu acho que fica melhor assim. Obrigada, Tiago. Boa noite. Eu me chamo Adiel, vim do território do Ceará, meu tronco é o Cariri, pertenço ao povo cariú. E vim trazer a fala mais de um questionamento aqui, porque a Day mencionou a respeito um pouco sobre questões que estão havendo no ambiente do Ceará, e tem várias coisas que deixam de ser comentadas, né, que particularmente me trazem um certo incômodo, sim, quanto em relação a falas de biomas. Então a gente percebe muito uma preocupação em relação à Amazônia, né, internacional, e realmente esse ponto de não retorno está chegando cada vez mais perto, mas o Cerrado, a Caatinga também está sofrendo bastante. Então seria muito interessante a gente conseguir escutar um pouquinho, né, a respeito mais dos outros biomas, porque cada bioma tem sua encantaria, cada bioma tem os seus troncos velhos ali, com sua sabedoria, suas plantas, suas medicinas. E eu gostaria de escutar um pouco de vocês a respeito, para que seja comentado, né, em especial mais a Caatinga, que é de onde vem os meus troncos. Gente, nós ganhamos mais 20 minutos, então as falas não precisam ser tão breves, tá? Só para avisar. Pode perguntar. Pode perguntar. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Victor. É uma pergunta sobre um passatempo, né, que você comentou sobre a caída do céu a primeira vez. Eu gostaria de escutar um pouquinho mais sobre isso em algum momento, sobre essa... Certo. Acho que seguir a sequência, que a primeira pergunta foi direcionada ao Tiago sobre a questão da arquitetura. Eu vou pegar o embalo aqui das três. Você pode falar, fica à vontade. Primeiro, dizer assim que eu conheci a arquitetura da forma que eu me apresentei, né? Então foi uma questão que veio a construtora. Antes eu queria fazer gestão ambiental. E aí quando a construtora veio, trouxe todo esse imbróglio lá de querer usar o plano diretor, o plano de zoneamento, eu comecei a refletir e a entender, né, que para construírem esse prédio aqui, tiveram que sentar pessoas e definirem o plano urbanístico da cidade, que definiu a nascente que ia ser, né, concretada, que decidiu o platô que ia ser diminuído, que foi tomando as decisões e que depois isso vai para a Câmara, que é votado, né? Então eu pensei, poxa, mesmo se eu, um Guarani, né, for lá, entrar na faculdade e me formar, talvez eu ainda não faça muita diferença. Mas se eu entrar na faculdade não pensando em pegar o diploma, né, isso é um caso muito particular meu, tá? Acho que não deve ser o seu, que você deve continuar cada vez mais infiltrado aí. Mas se eu conseguir convencer os colegas que estão se formando que eles precisam olhar para o pensamento de cidade de forma diferente, porque realmente tudo isso vem dando muito errado, né? Então a urbanização ela é um projeto que deu errado.
Isso você sabe quando chove e as pessoas ficam no trem, no metrô, gravando vídeo para a família se despedindo achando que vai morrer. Porque a gente teve essa realidade, né, essa cena que foi muito real há pouco tempo, né? Então, assim, acho que não está difícil dialogar com as pessoas em relação a isso. A urbanização, ela é algo que vem dando errado e que se precisa ter ideias novas, né? E ter ideias novas não é necessariamente você pensar na tecnologia, né? Existe uma tecnologia já trabalhada dentro dos territórios indígenas, caiçara, de comunidades tradicionais. Existe um pensamento sobre o tempo da chuva, como os animais, o comportamento deles nos avisa, né? Então, se você consegue reaproveitar esses parques, se você consegue reaproveitar calçadas para fazer a impermeabilização, no caso que a calçada ela possa servir como uma esponja, né? Isso não é caro, é mais barato que o asfalto. Então, assim, enfim, existem várias coisas que são simples, mas que precisam ser provocadas, né? E que agora está acontecendo nas escolas públicas, né? Os ensino fundamental, o ensino médio, estão levando projetos de políticas públicas para dentro da Câmara Municipal, para ser debatido. Então é uma coisa, não sei se é uma coisa nova, mas é algo que eu venho observando e fui convidado para participar de uma sessão com escolas. Eu acredito que a população também tem essa condição, porque nós Guarani criamos o projeto Cinturão Verde Guarani. Foi nós que criamos. Só que aí nos deram a indicação que se a gente procurasse um vereador, pelo vereador seria mais fácil mobilizar, porque o vereador isso e o vereador aquilo, e o acesso do vereador seria melhor. Só que quando é um vereador, ele tem um partido, e quando ele tem um partido, ele tem suas trocas, ele tem suas, enfim, ali, né, suas coisas. E a pessoa, quanto cidadão, também pode promover políticas públicas, só que aí precisa mobilizar mais gente, né? E isso a gente precisa discutir. A gente também pode criar projetos de lei. A gente só precisa estar articulado. A gente precisa só ter vontade de fazer, né? Então eu venho discutindo isso aos pouquinhos, porque eu sei que é algo que não dá para se construir de um dia para a noite, assim, né? Então você tem que ir ali conquistando um amigo, sabendo quem que é o outro, e vai fazendo ali, né, uma rede para que as pessoas elas queiram refletir sobre um futuro, né? Que aí entra nessa questão que o parente falou ali dos próprios biomas. Eu também, nossa, eu sempre me senti incomodado com esse negócio da galera aqui na Paulista, fazer arrecadação de fundos para fora, de fazer eventos aqui, e traz o Davi Copenau, traz a Chais Rui, traz Raoni, traz um monte de... E nós estamos ali no Jaraguá, do ladinho, a gente chegou aqui, era 40 minutos. Não, agora a Tia Surui está lá no Jaraguá. E ela sempre falou, o povo convida ela e ela fala, poxa, os Guarani estão aqui, né? Existe povo indígena aqui em São Paulo que tem que ser convidado também. E eu não penso que tem que excluir o Davi Copenau, sabe? Mas isso não significa que você tem que excluir o povo Guarani que está resistindo a essa cidade também, né? E que também tem um bioma que está sendo massacrado, né? Assim como você tem o Cerrado, exatamente, né? A Mata Atlântica ela teve diminuiu, né, o desmatamento, e aí se comemora que diminuiu o desmatamento na Mata Atlântica, aí você vai ver o Cerrado aumentou não sei quantos por cento. Aí quando diminui os caras estão desmatando o outro bioma, né? E aí tem uma coisa que é da Shirley Krenak, que ela fala que quando a gente se apresenta, a gente tem que se apresentar como ser floresta, como bioma também, né? Então até me esqueci disso, né? De me apresentar como um encantado da Mata Atlântica, né? Como um ser da Mata Atlântica, um espírito da Mata Atlântica. Eu pertenço a um bioma, né? E esse bioma que eu pertenço à Mata Atlântica com o resquício do Cerrado, né? Porque o Pico do Jaraguá tem essa transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. E aí eu vou emendar ali com o parente, né, que falou da queda do céu. Quando eu vi
aparente falando aqui, e também já viu o Davi Copenau falando, a gente foi para uma mostra do filme dele, e aí eu ouvindo ele falar sobre a montanha, né? Que a montanha, ela é um ser vivo. E aí ele ficou, quando ele veio para São Paulo, ele ficou surpreendido como que as pessoas perfuravam o corpo da montanha, né? Para fazer os túneis, para fazer, enfim, as coisas. E ele falando sobre isso, ele explicando sobre a questão da queda do céu, eu contei para ele, né? Que a gente subia no Pico do Jaraguá, lá no alto da montanha, para ver a cidade, né? Porque é um ponto turístico, né? E toda vez que você chega lá e tá os turistas de final de semana, você vê a pessoa chegando e falando, nossa, que incrível, que coisa, né? Porque tá vendo a cidade do alto. E aí a gente sempre refletiu, né? Que é assustador, né? É assustador, primeiro porque você vê cada vez mais as lápides gigantes chegando próximo ao nosso território, derrubando a floresta. É uma necrose na terra aquilo lá. Assim, você vê, parece uma ferida imensa que vai se crescendo, né? Que não tem cura. E você também enxerga o céu abaixo de nós, né? Muitas vezes. Você enxerga aquele céu pesado, aquela poluição, aquela coisa cinza, já pairando a cabeça das pessoas, né? E aí o que a gente faz? A gente canta, a gente dança, a gente reza, a gente pede para Tupanianderu para mandar chuva, para lavar o chão, né? Então o trovão vem para espantar os espíritos, né? E aí depois o céu ele sobe mais um pouquinho, né? Toda aquela sujeira sobe mais um pouquinho. Mas não demora muito, volta a pairar na cabeça das pessoas, né? E as pessoas vivem depressão, vivem ansiedade, vivem vários tipos de doença, o câncer vai indo, né? Porque o câncer está na alimentação, mas o câncer também está no respirar das pessoas hoje, né? Está dentro do pulmão, já está na cabeça, já está em tudo do ser humano, né? E as pessoas não entendem isso, né? Que isso tudo sei lá, as pessoas colocam a culpa em Deus e falam que tem um apocalipse que vai vir, que Jesus vai voltar e que isso tudo é culpa de Deus. Eu falo isso porque os crentes vão muito na aldeia, né? Eu não tenho nada contra nenhuma religião, mas os crentes que vão lá na aldeia, eles sempre querem ir falando que esse colar não é de Deus. Mas isso aqui é uma semente que chama capiá. Ela está usando ali, capiá. O Nhanderu ensinou para nós que quando o filho dele morreu, a mãe chorou e a lágrima correu a veia da terra, e aonde ela brotou, esse mato cresceu, né? E aí cresceu isso aqui. Aí o próprio Diruá chama de lágrima de Nossa Senhora, e a gente não sabia. Essa é uma história do povo Guarani que não tinha nada a ver com a religião, era uma coisa muito do povo Guarani, e tem conexão, né? Por isso que eu falo que eu não tenho nada contra a religião, mas aí vem essas pessoas que usam a fé das pessoas para falar que a nossa cultura não é de Deus, que a gente tem que se converter porque vai vir o juízo final, senão a gente não vai ser aceito nos portão de ouro de Deus. Mas para nós ouro não é coisa que deveria ser bom assim, porque o ouro que estão tirando, estão matando as pessoas, né? Então, só finalizar nisso, né? Falar que realmente o céu está caindo, principalmente em São Paulo, né? Concordar com meu parente que a gente precisa despertar cada vez mais a luta dos biomas, né? Porque a Amazônia sozinha é uma coisa que a Tia Suri também sempre fala, que a Amazônia sozinha não sobrevive, né? Precisa dos biomas fortalecidos. E a colega ali em cima ali, para que ela continue se fortalecendo e se infiltrando, porque a gente precisa de pessoas dos dois lados. É isso. Pode falar, tá certo.
A gente falou muito sobre armadilhas, né, e sobre a forma como eles convertem essa própria história do Tiago, né, de como já existe histórias ancestrais que muitas vezes eles se apropriam, trocam as coisas, botam a roupa deles, né, nas nossas histórias, nas nossas visões, para inclusive usar isso como ferramenta de dominação, né. E nessa questão dessa grande preservação, dessa grande luta de preservação da Amazônia, eu vejo muito essa forma de agir sendo feita, né? O Cerrado hoje, em números, ele é o bioma mais explorado do nosso território. Ele é o que, em biodiversidade, já perdeu, se eu não me engano, mais de 60% da sua biodiversidade, né? E, assim, é um território que, dentro aqui de Pindorama, ele está concentrado ali. A parte do Cerrado que tinha em São Paulo, que hoje resta um pouco nas serras do Jaraguá, da Serra da Cantareira, lá de Parelheiros também, da Serra do Mar, são resquícios muito pequenos, porque era um território muito grandemente dividido entre esses dois biomas, Mata Atlântica e Cerrado. Mas o daqui já foi quase inteiro. Então, sobrou só lá no Centro-Oeste. E aí tem um documentário chamado Sertão Velho Cerrado, que fala muito sobre essa exploração do Cerrado e dessa instrumentalização, né, de você pegar a atenção da preservação da natureza e virar os olhos para um outro bioma, para que esses biomas que já estão em um quadro de devastação muito ampliado, permanecer sendo explorados sem que ninguém ligue para isso. E o Cerrado está nesse contexto, né, com várias e várias fazendas de soja e de boi, cada vez mais se alastrando no território, né, o território, inclusive, de onde saem mais fontes de águas limpas, né, que se distribuem em todo o território nacional. E é isso, é esquecido enquanto um território que precisa de uma luta imensa pela sua preservação. E a Caatinga, nesse momento, está passando pelo mesmo. Né, a gente vê hoje, essa semana eu vi uma notícia muito alarmante já, de áreas da Caatinga que já estão sendo encontrados, verificados vestígios de desertificação. Porque as pessoas olham para a Caatinga e vê a nossa seca lá e acham que está tudo morto. Mas não está tudo morto. Quem vive na Caatinga sabe o que é a vida daquele território. Sabe que ele está vivo dentro da sua brancura, da sua secura, porque é isso que significa Caatinga, né? É esse mato branco, seco, mas que quando vem a chuva, em um dia fica tudo verde. Em um dia, a suposta vida que estava morta volta inteirinha. E é o único bioma no mundo que apresenta suas especificidades. Não tem Caatinga em outro lugar. Só tem Caatinga aqui em Pindorama. E é isso, a Caatinga está agora apresentando vários pontos de desertificação. Porque, inclusive, as energias verdes, as transições energéticas estão tomando conta da Caatinga, aproveitando esse suposto lugar morto, seco, sem vida, sem pessoas, como espaços, né, de exploração. E é muito engraçado nessa questão das energias renováveis, porque a gente tem visto em Santa Quitéria também, né? Essa exploração do urânio, ela está sendo muito apoiada, precisando da transição energética eólica. Então, vários campos de energia eólica estão sendo instalados lá em Santa Quitéria. Outros campos que estão sendo instalados em outras regiões da Caatinga são os campos de produção de energia solar. Então, assim, é muito interessante, é muito importante a gente prestar atenção também nessa forma como eles pegam as energias renováveis e usam, né, a sua produção de forma monopolizada, em larga escala, para que eles detenham o monopólio daquela produção e consigam ainda assim lucrar com aquilo, ao invés de dar meios para que a população, de forma comunitária, consiga, dentro dos seus territórios, auto-organizar a sua própria produção, seja de energia, seja do que quer que seja, dentro das suas condições de sustentabilidade, consiga, a partir daí, ter as suas próprias fontes, aí sim, renováveis e sustentáveis.
Porque uma coisa é você ter um território que tem uma quantidade específica de casas que já usam a sua área construída para colocarem os painéis e a energia produzida nessa casa não ficar restrita apenas a essa casa, mas ser distribuída entre várias outras. E outra coisa é você criar fazendas de energia, onde vários painéis solares serão instalados de forma única, onde isso vai gerar impacto visual para as aves que estão ali, para os animais, vai gerar impacto climático no aumento do calor produzido pela questão da reflexão de luz solar e vários outros impactos. A própria devastação que tem que ser feita anteriormente para a instalação das placas ou das pás eólicas ou do que quer que seja, né? Então, é isso, é sempre esse negócio deles ficarem fatiando as coisas para a gente achar que está tudo bonitinho, que está tudo separadinho e tal, só que não. É eles fazendo sempre os mesmos usos das mesmas ferramentas de exploração para a gente permanecer besta, cego, achando que tudo está sendo feito. Olha que luta linda, olha lá, estão lutando pela Amazônia. Mas é isso, Ceará, Caatinga, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, gente, está um caos. A gente está numa guerra do caramba nos territórios do Nordeste por conta do avanço desses diabos, dessas energias verdes. Desse diabo, desse capitalismo verde, sabe? Tá babado, assim, tá pesado mesmo o negócio. E aí, para fechar a fala, como o irmão pediu para falar um pouco sobre a queda do céu, enquanto pessoa tabajara, enquanto pessoa que tem outros atravessamentos de povos, não sou uma pessoa Yanomami, eu trouxe o trecho, é um trecho pequeno, dá para ler rápido, que fala especificamente dessa passagem. E é isso, né? É difícil as pessoas acessarem. Naju comentou, o livro está à venda, sempre à venda por aí. Ele também está disponível na internet de forma gratuita. Dá para ler e tal, de maneira gratuita. Mas é um trecho pequeno. E eu acho que fecha bem a nossa discussão aqui. A queda do céu. É exatamente esse nome. Foi Omama que criou a terra e a floresta, o vento que agita suas folhas e os rios cuja água bebemos. Foi ele que nos deu a vida e nos fez muitos. Nossos maiores nos deram a ouvir seu nome desde sempre. No começo, Omama e seu irmão Ioassi vieram à existência sozinhos, não tiveram pai nem mãe. Antes deles, no primeiro tempo, havia apenas a gente que chamamos Yarori. Esses ancestrais eram humanos com nomes de animais e não paravam de se transformar. Assim foram aos poucos se tornando os animais de caça que hoje flechamos e comemos. Então foi a vez de Omama vir a existir e recriar a floresta, pois a que havia antes era frágil, virava outra sem parar, até que finalmente o céu desabou sobre ela. Seus habitantes foram arremessados para debaixo da terra e se tornaram vorazes ancestrais de dentes afiados a quem chamamos a Opatari. Por isso Omama teve que criar uma nova floresta, mais sólida, cujo nome é Rutucara. É também esse o nome do antigo céu que desabou outrora. Omama fixou a imagem dessa nova terra e esticou-a aos poucos, cuidadosamente, do mesmo modo como espalhamos o barro para fazer placas de cerâmica malte. Em seguida, cobriu-a com pequenos traços apertados, pintados com tinta de urucum, parecidos com desenhos de palavras. Depois, para evitar que desabasse, plantou nas suas profundezas imensas peças de metal, com as quais também fixou os pés do céu. Sem isso, a terra teria ficado arenosa e quebradiça, e o céu não teria permanecido no lugar. Mais tarde, com o metal que ficou, depois de fazer com que ficasse inofensivo, Omama também fabricou as primeiras ferramentas de nossos ancestrais e finalmente assentou as montanhas na superfície da terra, para evitar que as ventanias de tempestade a fizessem tremer e assustassem os humanos. Também desenhou o primeiro sol para nos dar luz, mas era por demais ardente e ele teve que rejeitá-lo,
destruindo sua imagem. Então criou aquele que vemos até hoje no céu, bem como as nuvens e a chuva, para poder interpô-los quando esquenta demais. Isso eu ouvi os antigos cantarem. Só comentar um negócio sobre esse negócio dos biomas. Antes eu tinha maior raiva de São Paulo. Nossa. Porque as coisas aconteciam lá em Rondônia e parecia que não acontecia nada no Brasil. Só era notícia quando chegava aqui, né? Tipo quando aquela fumaça cobriu São Paulo das cinzas da Amazônia, né? Mas só quando chegou aqui, quando ficou de noite, quando o pessoal achou que era fim do mundo, pá, Amazônia noticiária, né? Aí acontecem as coisas no sul, no sudeste, noticiário. A gente é seca dos rios, é enchente, é falta d'água, os piores índices de saneamento do país, né? É uma violência contra nós povos indígenas, dessa igual a parente estava contando, né? De tiro mesmo dentro da aldeia, né? Quantas vezes minha família mesmo não foi ameaçada. E aí, nossa, eu ficava pensava isso, né? Mas aí quando eu comecei a morar aqui em São Paulo, no Jaraguá, quando eu conheci o Thiago, né, meu esposo, aí eu fiquei com raiva de novo, né? Porque aqui também ninguém conhecia os Guarani. E, nossa, e era isso. Então é sobre os povos indígenas mesmo, né? É sobre essa invisibilidade sobre nós, né? E aí eu já ouvi muitos parentes falando isso também, né? Fala muito da Amazônia, tem que falar dos outros biomas. Por isso que eu comecei a falar também. Primeiro porque antes você fica meio assim, né? Quando você também acha que não é o seu lugar de fala, né? De eu ficar falando. Mas aí muitos parentes chegou para mim e falou assim: ô Chay, você que tem essa visibilidade aí, fala do que está acontecendo no meu território, né? Fala disso. E eu comecei a falar, né? Está acontecendo isso não só aqui onde eu vivo, né? Lá também, na Mata Atlântica, hoje, né? Também falo muito. E todo lugar que eu vou, aqui em São Paulo, que me convidam, né? Eu convido o povo Guarani primeiro, porque aqui é território deles, aqui é terra Guarani, muito antes de ser qualquer outra coisa. Então, se a gente está no território deles, a gente tem que respeitar, né? Então, como que vai chamar? Porque isso muitas vezes chamava de quem estava longe, né? Para representar o povo indígena, e esquecia dos que estavam aqui. Isso eu vi também, né? Quando eu cheguei. Mas também via isso quando eu estava lá. Que o povo fala muito de Amazônia, mas o povo Guarani também não me conhecia. O povo Guarani também não conhecia o povo Paitaçuruí, a luta que a gente trava lá. Nem as pessoas daqui conheciam a gente. Tampouco sabiam o que a gente estava vivendo, né? Do garimpo, da invasão, das ameaças. Porque não é fácil viver lá, né? Não é fácil viver sobre um estado que te odeia, né? Rondônia, 80% votou no Bolsonaro, né? O cara que estava desrespeitando a Marina, de Rondônia, né? Então, é isso. Minha mãe, né, já levou tiro. Meu pai já, como eu falei, já teve que sair do território, né? Por causa dessas ameaças. Então, nossa realidade, nossa vida nunca foi fácil, né? Mas também nunca foi uma escolha de lutar. As pessoas falam, quando você começou a luta, você não é. Ou eu luto pelo meu território, pelo meu povo, ou é melhor que me matem mesmo, né? Que vai ser, ou é morrer, né? Então, e aí eu vi isso, né? Comecei a falar também dos outros biomas, né? Porque eu sei que a gente está tudo conectado. Eu sei que a Amazônia também depende da Mata Atlântica, também tem um Pantanal que está sofrendo, né? O Cerrado, a Caatinga, o Pampa,
todos e fora daqui também. Eu tive a oportunidade de ir lá no Paraguai, onde também tem povo Guarani, né? Só que lá o bioma é outro, né? Tem o Chaco, tem vários outros biomas que a gente nem sabe o nome. E o povo indígena no mundo está sofrendo. Me conectei com, né, meus outros parentes também, né, nessas viagens, e vi que isso não é uma realidade também só do Brasil. E que tem povo que está sofrendo tanto quanto nós também, né? E dentro da própria Amazônia mesmo, muitas vezes, da Amazônia que não é brasileira, né? Porque isso não é reclamação só, ó que doido, só dos biomas daqui. Mas os povos indígenas de fora do Brasil também falam isso. Só quer falar do Brasil, falar da Amazônia do Brasil, né? E os outros também. Também existem, né? Também estão lá lutando. Mas nós que estamos lá, né, na Amazônia, que é esse território que tem a maior quantidade, né, de diferentes povos indígenas no nosso país, ainda é extremamente invisibilizado, né? E aí não sei de que Amazônia eles estão falando. Não sei de que Amazônia eles vão construir nessa COP, né? Vão fazer uma COP na Amazônia, mas não da Amazônia. Então, é isso, né? A gente tem que se unir mesmo para dizer que a nossa luta é uma só, né? E que, independente de onde a gente esteja, o povo indígena nunca desistiu, né? Sempre resistiu. Isso significa que a floresta também resiste, né? Porque, como a gente falou, nós somos natureza, né? E até Ité. Bom, gente, o nosso tempo infelizmente encerrou. Eu só gostaria mesmo de agradecer a presença de todos, todas, todos aqui, né? E só reforçar um pouco o convite do parente Tiago de se mobilizarem, né? A gente precisa de apoiadores, porque as coisas tendem a piorar muito, infelizmente. A gente tem que ser pé no chão, né? E as coisas não estão fáceis, então se mobilizem. E eu até deixo aqui como uma frase de uma liderança, a Maninha Escuro Cariri, saudosa Maninha, né? Que foi uma das fundadoras da APOIME, num tempo onde as mulheres indígenas ainda não tinham a voz que tem hoje, né? Aqui somos em 3 mulheres, mas no tempo dela isso não era muito possível, né? E ela dizia exatamente assim, que ela não precisava estar no sul, ela é do povo do Nordeste, de Palmeira dos Índios, ela não precisava estar no sul para conhecer a realidade dos povos do sul, mas ela podia sentir isso, e que era um dever dela e de todos lutar pelos povos onde ela estivesse. Então acho que essa é a reflexão que a gente deixa aqui hoje, né? Então, só queria agradecer mesmo e passar a palavra para o Felipe agora, que ele vai falar com vocês, e é isso. Muito obrigada.